Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Jornal Mar e Campo. Bom dia! Mar e Campo. Marcílio Dantas. 7h02, muito bom dia. Começa a partir de agora mais o Jornal Mar e Campo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, dia 16 de setembro, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. E em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos juntos, de agora até logo mais, às 8 horas, com todas as informações em nível local e nacional. E a gente inicia muito bem, já trazendo o nosso InfoNews. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O brasileiro Léo Cris, que vendeu uma mansão de 79 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 446 milhões de reais, a Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, está processando seu corretor. Isso porque, segundo o empresário, ele não sabia a identidade do comprador, o que, segundo alega, teria custado a ele até 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais, na negociação. As informações são do Wall Street Journal. Segundo o veículo, quando o vendedor recebeu a oferta de compra da casa, perguntou aos corretores responsáveis pela venda se o interessado era Bezos, o fundador da Amazon. Isso porque o bilionário já teria adquirido imóveis na região, porém teriam garantido que Bezos não era o comprador interessado. De acordo com o processo que tramita em um tribunal estadual na Flórida, nos Estados Unidos, o comprador, no momento ainda anônimo, teria afirmado que não pagaria além de 79 milhões de dólares. O valor da mansão era estimado em 85 milhões de dólares, cerca de 481,7 milhões de reais. A mesma fica em uma ilha privada de Miami, nos Estados Unidos, conhecida como Bunker de Bilionários. A venda aconteceu em outubro do ano passado. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui dentro do InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação, Mar e Campo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 15 a 60%. Caçu, em Goiás, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 35 graus. A umidade relativa do ar varia de 30 a 70%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Mar e Campo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado.
Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Uma ótima segunda-feira para você. Vamos com as últimas do esporte aqui. Olha só, Flamengo e Vasco empataram em 1-1 no Maracanã, né? Pela 26ª rodada do Brasileirão. Maracanã que recebeu aí 63.830 pagantes. O resultado acabou com gosto de derrota para o Flamengo. Teve maior posse de bola, né, com 61% e finalizações 17-9. Além disso, saiu na frente com gol de Gerson aos 26 minutos do segundo tempo e mandou 2 bolas na trave. Mas o Vasco arrancou na marra igualdade com gol do astro Felipe Coutinho aos 41. Garantiu um pontinho importante com sabor de vitória para os cruzmaltinos. O Vasco foi para 35 pontos e está em 8º lugar. O Flamengo chega aos 45 pontos em 4º e vendo a liderança mais longe. Botafogo tem 53 pontos e um jogo a mais. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais notícias do esporte para você nesta segunda-feira. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h08, 7h08. Continuamos com a nossa programação aqui no Jornal Maricampo. É segunda-feira, início de semana, e a nossa rádio sempre está com você, acompanhando o seu ritmo e viajando nessa emoção. Para você de casa, para você do trabalho, para você que está conectado conosco em qualquer parte do Brasil ou do mundo. E atenção para o tempo em Natal. Nesse instante, para você conferir o tempo para esta segunda-feira em Natal. É de sol com aumento de nuvens logo no decorrer do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. A mínima para hoje 23 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 64 e a máxima 91%. Nesse instante, termômetros marcam 22 graus e meio centígrados. É o nosso Jornal Maricampo para você ficar muito bem informado nesta manhã de segunda-feira. Você que me ouve através do Radiosnet, você que me acompanha pelo aplicativo em seu celular ou mesmo pelo YouTube. Aproveita e já deixa aquele recadinho no chat. Compartilhe com seus amigos, ativa o sininho e dá também o seu like. Vamos juntos com as informações para você. Tá chegando mais um InfoNews. É a Maricampo sempre com a informação de primeira para você. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O bloqueio da rede social X no Brasil, ordenado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, provocou um aumento expressivo na procura por serviços de VPN no país. A NordVPN, uma das principais fornecedoras dessa solução, conduziu um estudo que destaca o crescimento da conscientização e do uso de redes virtuais privadas entre os brasileiros. A pesquisa também revelou que mais de 60 milhões de pessoas usam algum serviço de VPN, o que representa 1/3 da população nacional. A segurança é uma questão fundamental
46% dos entrevistados afirmaram que utilizam o serviço para proteger seus dispositivos e contas online. No entanto, a maioria recorre às opções gratuitas, 52,4% menos eficazes, enquanto apenas 39% pagam por provedores de VPN e 12,2% usam serviços corporativos. Ainda 35% dos respondentes indicaram a proteção da privacidade como motivo para a utilização de VPNs. Esses números indicam um crescente conhecimento e adoção de ferramentas de segurança digital no país, especialmente em um contexto de maior vigilância e bloqueios, como o ocorrido com o X. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio, aqui no nosso Infonews. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Informação Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta sol entre poucas nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 38 graus. A umidade do ar vai de 20% a 85%. Paramirim, na Bahia, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 16 a 33 graus e a umidade do ar é de 20% a 100%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Bahia derrotou o Atlético Mineiro por 3-0 na noite de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Everaldo, Luciano e Everton Ribeiro marcaram na Fonte Nova e garantiram um lugar, no G6. Com o resultado, o Bahia entrou aí, no G6, tem 42 pontos. O Atlético Mineiro é o 10º colocado e tem 33 pontos. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Fluminense próxima quarta-feira pela partida de ida das quartas de finais da Copa Libertadores. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo volta a jogar no domingo que vem, dia 22 de setembro, contra o RB Bragantino. O Bahia joga no sábado, onde visita o Fortaleza no Castelão. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações do esporte nesta segunda-feira. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. A conciliação é o melhor caminho para que os municípios que têm direito aos royalties do petróleo previstos por uma lei sancionada em 2012 tenham acesso aos recursos. Pelo menos é o que busca a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Um levantamento feito pela instituição mostra que entre 2013 e 2023, os municípios brasileiros que têm direito à compensação financeira paga pelas empresas que exploram petróleo e gás natural no Brasil teriam deixado de partilhar 93 bilhões de reais. É que uma decisão da ministra Carmen Lúcia de 2013 suspendeu a lei que promovia a redistribuição federativa dos royalties. Desde então, os efeitos previstos na lei não vêm sendo aplicados, prejudicando os repasses aos municípios. Os estados responsáveis pela ação e contrários à lei que distribui os royalties de forma equânime são Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Nos últimos meses, a CNM tem feito reuniões frequentes com os ministros e representantes do Tribunal de Contas da União para ajudar na negociação junto ao STF e evitar a criação de uma nova legislação sobre os royalties. Para isso, a Confederação vem sugerindo um cronograma de debates no Centro de Soluções Alternativas de Litígios do STF, em busca de um acordo. Novas reuniões já estão agendadas para a próxima semana, para que a CNM apresente dados econômicos e argumentos jurídicos ao vice-presidente do TCU, ministro Vital do Rego. Reportagem Lívia Braz. Maricampo. Marcílio Dantas.
Agora 7h16, 7h16, atenção para a Tábua de Marés. Hoje, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h12 e o pôr do sol será às 17h17 e 54 segundos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 2h33 e a seguinte pré-mar será às 15h04. A primeira baixa-mar será às 8h48, daqui a pouco, portanto, e a seguinte baixa-mar às 21h03. O nível da água está descendo neste momento. A baixa-mar será dentro de 3h48. Teremos 12h04 de sol. O trânsito solar é às 11h15. É o Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado. Boletim da Balneabilidade aponta todas as praias da região metropolitana em que estão próprias para banho. O Boletim da Balneabilidade das Praias do Rio Grande do Norte, número 37, de 2024, informou que 31 trechos analisados estão próprios para banho e 2 trechos encontram-se impróprios. Os pontos identificados como impróprios são Rio Pirangi, Ponte Nova e Rio Pirangi Pium, Balneário Pium, em Parnamirim. Foram coletadas e classificadas 33 amostras de água em pontos distribuídos na faixa costeira dos municípios de Extremoz, Natal, Parnamirim e Nísio Floresta. A base dos dados analisa a quantidade de coliformes fecais, e a classificação tem por base as normas estabelecidas na Resolução de número 274/2000 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O estudo é uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, FRN, e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, FUNSERV, e faz parte do programa Água Azul. As informações completas do boletim estão disponíveis no idema.rn.gov.br. Em Parnamirim, duplicação da RN 313 segue avançando. Terraplanagem já está 60% concluída. Nos últimos meses, Cajupiranga se transformou em um verdadeiro canteiro de obras. A Prefeitura de Parnamirim está duplicando a RN 313, considerada a principal via do bairro e rota para centenas de veículos todos os dias. De acordo com a empresa responsável pela obra, já foram realizados 60% dos trabalhos de terraplanagem, o que permitiu o início da drenagem da estrada e adjacências. O prefeito de Parnamirim, Rosando Taveira, esteve no local para conferir o avanço das obras. A pista foi consideravelmente alargada e deve receber asfalto e uma ciclovia entre os dois sentidos. A Prefeitura conseguiu a concessão da rodovia estadual junto ao Departamento de Estradas de Rodagem DR. É o nosso Jornal Maricampo, sempre você amanhecer o dia muito bem informado. Pedidos de abertura de novos cursos de medicina em vários estados do país foram negados pelo Ministério da Educação nas últimas semanas. O argumento do MEC para as negativas é que os municípios onde os cursos seriam abertos estão acima da recomendação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 3,73 médicos por 1.000 habitantes. Diante disso, não haveria necessidade de novas instituições superiores de medicina. Segundo a Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, a AMIES, outros 34 pedidos de abertura de novos cursos que ainda estão em análise podem ser negados se a pasta mantiver os mesmos critérios, o que teria impacto em cerca de 40 milhões de pessoas que vivem nessas regiões. Para a advogada e consultora jurídica da AMIS, Priscila Panelis, os prejuízos virão a curto e longo prazos. Esses indeferimentos, caso mantidos numa esfera recursal,
significam que os municípios e as suas regiões de saúde deixarão de ganhar, seja no curto prazo, no atendimento médico à população carente, que é realizado pelos estudantes, professores, tutores, seja a longo prazo, com a não formação de profissionais que seriam inseridos no mercado de trabalho, e os médicos que atenderiam UPAs, hospitais e os consultórios. A advogada da AMIS explica que um dos pleitos das instituições junto ao MEC está na reformulação da portaria que estabelece os critérios para a aprovação dos cursos e que leva em conta apenas os municípios onde ficam as instituições e não as regiões de saúde. Esse pleito das IES está de acordo com a letra da lei do Mais Médicos, está de acordo também com os demais normativos do Ministério da Educação e com o desenvolvimento de todas as políticas públicas de saúde que são conduzidas pelo Ministério da Saúde, que sempre enxergam o município dentro da sua região de saúde, nunca de forma isolada. Em nota, o MEC informou que vem processando os pedidos de autorização de cursos de medicina, cujo protocolo foi aberto por força de decisão judicial do STF. Neste processo, a Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei dos Mais Médicos. Em função disso, os processos estão sendo submetidos à análise da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Reportagem Liga Brás. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Decisões recentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJSP, têm livrado ex-casais de pagar o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, quando há partilha igualitária de um imóvel no processo de divórcio. A especialista em direito imobiliário pela FGV São Paulo e sócia do escritório Lara Martins, Maria Reis, explica que a incidência do ITBI depende de dois fatores principais: o regime de bens adotados pelo casal e a existência do excesso de meação dos imóveis. Se um casal optou pelo regime de comunhão parcial ou regime de comunhão total de bens, entende-se que ambos os cônjuges possuem uma participação proporcional sobre o patrimônio adquirido durante o casamento, ou até mesmo antes do casamento, em caso de comunhão total. Nesse caso, se a partilha do imóvel for realizada de forma que cada cônjuge receba exatamente a sua parte correspondente à comunhão de bens, não haverá a incidência do ITBI. Contudo, se houver o excesso de meação, ou seja, um dos cônjuges receber mais do que lhe deveria ser recebido, o ITBI será cobrado sobre o valor excedente. Os casos mais comuns de excesso de meação é quando um dos cônjuges fica com a totalidade do imóvel que era do casal, enquanto o outro recebe uma compensação em dinheiro ou em outros bens em valor inferior ao imóvel. Nesse caso, segundo a especialista, o ITBI vai incidir sobre o valor excedente, pois configura uma transferência de propriedade. A discussão que tramita no TJSP é em relação a casais que optaram pelo regime de comunhão parcial ou total de bens, mas um dos cônjuges recebe a totalidade ou uma parte maior do imóvel, enquanto o outro recebe dinheiro ou outros bens como compensação no mesmo valor da parte que ficou para esse cônjuge. Mesmo que um cônjuge ele fique com a totalidade de um imóvel, o ponto principal é que nós não podemos considerar que há uma transmissão onerosa de bens entre as partes, fato gerador do ITBI, pois os cônjuges estão apenas dividindo um patrimônio que já era deles, sem que ocorra a redução patrimonial efetiva de nenhuma das partes. Dessa forma, não se pode falar em uma incidência de ITBI. O ITBI é uma das principais fontes de arrecadação dos municípios. Na avaliação da especialista em direito imobiliário, o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal já deixam bem claro o entendimento da isenção do ITBI em casos de partilhas de imóveis no divórcio igualitário. Para Maria Reis, embora esse entendimento ainda não seja aceito por todos os juízes, ele está ganhando força e os municípios deverão buscar outras formas de arrecadação, já que a cobrança do ITBI em partilhas justas serão cada vez mais contestadas pelos cidadãos. Reportagem Jornal
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Infonews. A Polícia Federal indiciou o deputado federal André Janones no inquérito que apura um suposto esquema de rachadinha para obrigar funcionários de seu gabinete a devolver parte dos salários. O relatório final foi enviado ao ministro Luiz Fux, relator do inquérito sobre o caso no Supremo Tribunal Federal. Além de Janones, 2 ex-assessores do deputado foram indiciados pelos crimes de peculato, associação criminosa e corrupção passiva. A abertura da investigação foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, em dezembro do ano passado. Na época, reportagens jornalísticas publicadas e notícias crime protocoladas na PGR por políticos de oposição informaram que Janones teria enviado áudios por meio do WhatsApp a ex-assessores solicitando o repasse de parte dos salários para ajudar em campanhas eleitorais. Os fatos teriam ocorrido a partir de 2019. No relatório de indiciamento, a PF disse que houve variação do patrimônio de Janones nos anos de 2019 e 2020, resultando em valores a descoberto de R$ 64,4 mil e R$ 86,mil, respectivamente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Informação, Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Boa Vista, em Roraima, fica com poucas nuvens e pancadas com chuva isolada. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 36 graus. A umidade do ar é de 40% a 90%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com chuva isolada. Temperatura mínima é de 24 e máxima é de 37 graus. A umidade do ar é de 30% a 90%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Mesmo com reservas, o São Paulo foi ao Mineirão e conseguiu um grande resultado. Venceu por 1-0 o Cruzeiro na noite deste domingo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A joia William Gomes anotou no segundo tempo o gol solitário da partida. O técnico Luiz Ubeldia optou por poupar os titulares de olho no jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores na próxima quarta. Com o resultado, a Raposa estaciona nos 41 pontos em 7º na tabela. Por outro lado, o tricolor paulista chega aos 44 pontos, pulando para a 5ª colocação. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Continue ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7 horas 30 minutos, 7h30, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia bem informado. Vamos agora falar do kit da construção. Gente, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte-riograndense. Variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para as promoções da semana. Essa semana, promoções aí com descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone
3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falamos agora de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguara especializada em furos e cortes, em concreto armado, serviços voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Jornal Maricampo, você sempre muito bem informado. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que me acompanha pelo aplicativo, você através do Radiosnet, pelo nosso site ou ainda pelo YouTube. Falar em YouTube, você pode se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Dá aquele like, compartilha com todos os seus amigos, ativa o sininho para que todas as vezes que o jornal possa ir ao ar, você possa ser notificado. Tá certo? Vamos juntos com o nosso Jornal Maricampo, sempre a informação de primeira para você. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou que a proposta de paz do Brasil e China para o fim da guerra contra a Rússia é destrutiva e serve simplesmente como uma declaração política. O presidente ucraniano fez as considerações a respeito do plano de paz e criticou a proposta, segundo entrevista publicada pelo portal Metrópolis. Na entrevista, o presidente ucraniano ainda afirmou que o Brasil seria pró-Rússia. Abre aspas, infelizmente eu acredito que o governo do Brasil, apoiam a Rússia, declarou Zelensky ao ser questionado ao falar do posicionamento do Brasil sobre a guerra. O mandatário ainda disse que os esforços brasileiros de tentar encontrar solução pacífica para a guerra são inúteis, pois Vladimir Putin, que ele classifica como um assassino, não emite sinais de que pretende dar um fim ao conflito. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta segunda-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. São Paulo fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 15 e 22 graus. A umidade relativa do ar marca de 20 a 60%. O município de Caxambu, em Minas Gerais, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 17 e a máxima é de 33 graus. A umidade do ar vai de 70 a 95%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E no reencontro com a torcida no Allianz Parque, o Palmeiras passeou em campo e com muita tranquilidade bateu o Criciúma por 5-0. Dá pra contar aí nos dedos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco Lopes, Felipe Anderson, Tobias Figueiredo contra Estevão e Rafael Veiga construíram o resultado para a equipe paulista. O Verdão agora soma 50 pontos, 3 a menos que o líder Botafogo. Já o Tigre fica com 28, 3 à frente do Vitória, primeiro time do Z4. Na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Vasco no dia 22, às
4 da tarde pelo horário de Brasília, no Mané Garrincha. O Tigre, por sua vez, encara o Atlético Paranaense no mesmo dia, porém, às 6h30 da noite, horário de Brasília. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. O Banco Central do Brasil informou que até o momento mais de 8,5 bilhões de reais ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber, o SVR. Trata-se do chamado dinheiro esquecido. Os dados são referentes ao mês de julho. De acordo com o Banco Central, 6,59 bilhões de reais estão disponíveis para quase 42 milhões de pessoas físicas, enquanto 1,97 bilhão são de empresas. O economista César Bergo aponta que ao receber um valor não esperado, como o do SVR, é importante realizar primeiro o pagamento de dívidas. Você ter atenção com as taxas de juros praticadas pelos bancos, né? Então ficar atento a isso e tentar fazer então uma negociação. Depois, uma vez que você pagou suas dívidas, você fez uma reserva, você vai fazer e comprar o que é necessário, né? Então existe o que é necessário, o que não pode ser deixado de lado, né? Você então vai cuidar disso, né? Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta que reonera gradualmente a folha de pagamentos de 17 setores da economia. Entre outros pontos, a proposta prevê o uso do dinheiro esquecido nas contas bancárias para auxiliar na manutenção do benefício fiscal até o fim de 2024. A medida ainda deve passar por sanção do presidente da República. Para consultar os valores a receber, é necessário acessar o site do SVR e preencher informações como CPF ou CNPJ, além da data de nascimento. Também é possível consultar valores de pessoas falecidas. Nesse caso, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou procurador. Reportagem Marquesan Araújo. O Brasil possui mais de 1.450.000 eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições de 2024. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, essa é a maior marca já registrada e representa um aumento de 25% em relação ao pleito de 2020. Pensando na dificuldade de locomoção que muitas dessas pessoas enfrentam, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou uma indicação ao TSE para que sejam divulgadas as sessões eleitorais com acessibilidade para pessoas com deficiência. Nas eleições deste ano, foi possível solicitar a transferência temporária do local de votação. A medida tem o objetivo de facilitar o processo para pessoas com dificuldades de locomoção, privadas provisoriamente de liberdade, que vão trabalhar no dia do pleito, entre outras situações. Segundo a senadora Mara Gabrilli, essa possibilidade de transferência temporária da sessão eleitoral poderia ser um importante instrumento para os eleitores com deficiência, que se deparam com locais de votação sem acessibilidade. Mas, para isso, seria importante saber previamente quais sessões possuem ou não essas barreiras que dificultam o acesso à cabine de votação. O prazo para fazer esse pedido de transferência temporária da sessão eleitoral terminou em agosto. Por isso, a senadora sugere ao TSE que nos pleitos dos próximos anos sejam adotadas medidas para a ampla divulgação de quais zonas eleitorais serão acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e quais são os recursos de acessibilidade disponíveis em cada uma delas. De acordo com o TSE, 180.191 sessões com recursos de acessibilidade estarão em funcionamento em todo o país nas eleições deste ano. Reportagem Paloma Custódio. Você tem uma ideia inovadora que pode transformar a sua comunidade? Então fique atento. A Caixa vai selecionar projetos que apliquem a metodologia de desenvolvimento integrado e sustentável do território em 3 regiões: periferias e favelas brasileiras, territórios dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e entorno e nos municípios atendidos pela agência Barco Chico Mendes. Se interessou? Então corra! As inscrições estão abertas até o dia 22 de setembro. Para participar, entidades públicas e privadas devem acessar o site
www.caixa.gov.br/FSA e se inscrever. Mas atenção, estão aptas a concorrer as organizações que tenham CNPJ ativo há pelo menos 2 anos e que estejam em dia com as obrigações legais. As propostas devem abordar questões de gênero e contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Cada projeto pode solicitar investimento entre R$1,5 milhão e R$4 milhões. Os recursos são do Fundo Socioambiental da Caixa, que vai destinar até R$44 milhões ao todo para esse edital. Fique atento, as inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de setembro, não se esqueça. Acesse www.caixa.gov.br para mais informações. Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h41, 7h41, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Aproveitando aqui, já mandar um abraço aqui para toda a equipe da Rádio Maricampo, o nosso amigo Fabiano, Otávio Lamartine, a Ceissa também sempre conosco, a Clara, meu amigo Andrei de Ferreira, Marcos Brito, toda essa equipe que com certeza trabalha para deixar você muito bem informado. E agora está na hora de trazer ele, o nosso repórter em ação, repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui na nossa redação e vai trazer todas as informações neste momento. Tudo bom, meu amigo Paulo Isaías? Tudo pronto para mais um Jornal Brasil News? Bom dia, Marcílio. Tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos juntos e eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Candidata a vereadora e irmã são mortas após serem sequestradas em saída de evento no Mato Grosso. 2 irmãs foram mortas a facadas e outras 2 pessoas ficaram feridas após terem sido sequestrados e torturados por um grupo de 7 pessoas enquanto saíam de um festival de pesca em Porto Esperidião, a 358 quilômetros de Cuiabá, no último sábado. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Rayane Alves Porto, de 28 anos, e Ritiele Alves Porto, de 25 anos. As irmãs eram proprietárias de um circo e Rayane era candidata a vereadora no município. Conforme o boletim de ocorrência, um dos sobreviventes conseguiu fugir e foi até a polícia pedir socorro. Aos policiais, ele contou que foi sequestrado com outras 3 pessoas e arrastado até uma rua, a Rua Marechal Cândido, na região centro, onde foi mantido em cativeiro com as demais vítimas. No local, a polícia encontrou um jovem gravemente ferido com um dos dedos e orelha cortados. Ele também apresentava ferimentos de facada na região da nuca. Em outros cômodos da casa foram encontrados os dedos e cabelos de uma das irmãs. Já no último quarto estavam os corpos de Rayane e Ritiele, que apresentavam sinais de tortura por arma branca. Durante depoimento na delegacia, a vítima relatou que só conseguiu fugir do cativeiro após pular o muro. Ele contou que sofreu uma sessão de torturas, tanto psicológicas quanto físicas, pelos agressores, que se identificaram como membros de uma facção criminosa. A motivação do crime, segundo a testemunha, foi porque as vítimas teriam tirado uma foto no rio Jauru, simbolizado um número associado a uma facção rival. Durante as agressões, os suspeitos exigiram dinheiro das vítimas para não matá-los. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso para localizar os suspeitos envolvidos no crime, que devem responder por homicídio doloso, tortura mediante sequestro e lesão corporal. Repórter Brasil News. Dinheiro esquecido. Uma única pessoa tem 11 milhões de reais para sacar. O Banco Central do Brasil informou que uma única pessoa tem 11 milhões de reais esquecidos no sistema de valores a receber, o SVR, ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. Entre pessoas jurídicas, a cifra mais alta disponível para resgate
é de 30,4 milhões. De acordo com o Banco Central, o maior saque de dinheiro esquecido feito por uma pessoa física até agora foi de R$ 2.800.000. A bolada foi resgatada em julho de 2023, após consulta ao SVR. Dados atualizados do Banco Central mostram que atualmente 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate. No sistema, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. Caso um projeto de lei já aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados seja sancionado pelo presidente Lula, do PT, titulares de dinheiro esquecido terão até 30 dias para sacar os valores. Segundo o Banco Central, 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar. Além disso, 5.100.000 pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos. A maior parcela de beneficiários é de quem tem até R$ 10. Estes são, ao todo, 32.900.000 pessoas. Os números referentes ao mês de julho, atualizados pelo Banco Central na última sexta-feira, consideram o total de contas. Uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido. O único site no qual é possível fazer consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br. Repórter Brasil News. Rio Madeira atinge nova mínima histórica e ribeirinhos enfrentam longa jornada para chegar à escola. O Rio Madeira atingiu a cota de 41 centímetros durante a manhã do último sábado em Porto Velho, de acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, o SGB. Este é o menor nível registrado desde que o nível do rio começou a ser observado em 1967. Isolados por banco de areia e montanhas de pedras, estudantes ribeirinhos agora precisam percorrer um longo caminho a pé para conseguir chegar à escola. Isso porque os barcos não acessam mais as comunidades devido à seca. O Rio Madeira possui quase 1.500 quilômetros de extensão em água doce e é um dos maiores do Brasil e do mundo, além do mais longo e importante afluente do Rio Amazonas. Em suas margens vivem mais de 50 comunidades ribeirinhas somente em Porto Velho. Repórter Brasil News. As notícias. E Aline Santos, pastora de inclusão na Igreja Batista Atitude, localizada no Rio de Janeiro, tocou os corações de muitos ao compartilhar um vídeo nas redes sociais, onde ela ensina a um menino autista de 9 anos sobre o significado e o processo do batismo. A pastora, que lidera o Ministério Atitude Kids, é responsável por garantir que as crianças com necessidades específicas sejam plenamente integradas na vida da igreja. Em suas plataformas online, a Aline compartilha frequentemente dicas e orientações sobre como ensinar o evangelho de maneira acessível para crianças atípicas. Repórter Brasil News. As notícias. E Mianmar tem enfrentado décadas de guerra civil e desde o golpe militar em 2001, a situação se agravou ainda mais. A ONU relatou que mais de 3 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, a maioria delas crianças. Com aldeias e cidades destruídas por ataques aéreos e combates, muitos locais estão completamente desabitados. Aqueles que conseguiram escapar dos conflitos encontram refúgio em uma igreja cristã birmanesa, onde são ensinados sobre a Bíblia. Jeffrey, um voluntário americano, dedica-se a ministrar estudos bíblicos nos finais de semana e também ensina inglês e conteúdos sociais para os refugiados. Durante a semana, ele leciona em uma escola cristã, onde a maioria dos alunos são crianças deslocadas pelos conflitos. Repórter Brasil News. As notícias. E um casal de missionários está transformando vidas em uma ilha remota nas Filipinas, onde 2 seitas dominavam a comunidade local. Os missionários, cujos nomes não foram divulgados por razões de segurança, começaram a pregar o evangelho em meio a uma cultura fortemente controlada por essas seitas, que exerciam influência sobre todos os aspectos da vida dos moradores, instigando medo e manipulação. Apesar das circunstâncias adversas, a mensagem do evangelho tocou os corações de muitos habitantes da ilha. Diversas pessoas aceitaram Jesus como seu salvador, incluindo ex-membros das seitas que estavam desesperados para escapar dos cultos que os aprisionavam. Repórter Brasil News. As notícias. As condições atuais de seca, queimadas e altas temperaturas em boa parte do país levou o Ministério da Saúde a reforçar orientações para a proteção dos brasileiros.
Em áreas onde há dificuldade de acesso à água potável, por exemplo, existe o risco de desidratação e a fumaça das queimadas pode levar a quadros de doenças respiratórias. As orientações para a população são: aumentar a ingestão de água e procurar locais frescos, evitar atividades físicas em áreas abertas, não ficar próximo dos focos de queimadas e procurar atendimento médico em caso de náuseas, vômitos, febres, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen. Neste sábado, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia também ampliou recomendações à população, dado o aumento das concentrações de poluentes no ar. O documento cita registros de poluição decorrentes de incêndios florestais na região norte, principalmente nos estados do Amazonas, Rondônia e Acre, e em todo o centro-oeste, sul e sudeste. A entidade explica que há aumento do risco de infecções respiratórias para os seguintes grupos: crianças de até 2 anos, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com doenças metabólicas e cardiovasculares e imunocomprometidas. Nesses casos, além da hidratação, é recomendável o uso de máscaras, se possível N95 ou PFF1, 2 ou 3, que são mais eficazes que as cirúrgicas. Permanecer o maior tempo possível no interior das casas e com as janelas fechadas, além de evitar atividades físicas. Pessoas sem comorbidades ou fora dos grupos considerados de risco devem evitar exercícios físicos ao ar livre e o tempo da atividade não deve exceder 30 minutos. Os especialistas também recomendam o uso de máscara em ambientes externos. Para melhorar o interior das residências, umidificar o ambiente com toalhas molhadas ou umidificadores e manter o local limpo. Sempre utilizar panos úmidos ou aspiradores para a limpeza e não vassouras. Repórter Brasil News. As notícias. A Polícia Federal prendeu no sábado o candidato a vereador Marcos Geleia Patriota, do Partido Novo, que concorre ao cargo em Céu Azul, no Paraná. Detido em Cascavel, o candidato é investigado por associação criminosa para os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Marcos Geleia Patriota tinha ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal desde novembro do ano passado. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei que concede anistia aos condenados dos atos de 8 de janeiro. A proposta que está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, prevê a anistia para as pessoas que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto, incluindo aqueles que financiaram e apoiaram os atos. No último dia 11, os deputados chegaram a um acordo para votar o projeto de lei somente em outubro, após as eleições municipais. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcinho Dantas. Agora 7h53, 7h53. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos para a segunda edição com ele, Paulo Isaías. Tudo prontinho, Paulo? Olá, Marcílio. Estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Banco Central do Brasil informou que até o momento mais de 8,5 bilhões de reais ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber, o SVR. Trata-se do chamado dinheiro esquecido. Os dados são referentes ao mês de julho. De acordo com o Banco Central, 6,59 bilhões de reais estão disponíveis para quase 42 milhões de pessoas físicas, enquanto 1,97 bilhão são de empresas. O economista César Bergo aponta que, ao receber um valor não esperado, como o do SVR, é importante realizar primeiro o pagamento de dívidas. Você ter atenção com as taxas de juros praticadas pelos bancos, né? Então, ficar atento a isso
e tentar fazer então uma negociação. Depois, uma vez que você pagou suas dívidas, você fez uma reserva, você vai fazer comprar o que é necessário, né? Não existe o que é necessário, o que não pode ser deixado de lado, né? Você então vai cuidar disso, né? Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta que reonera gradualmente a folha de pagamentos de 17 setores da economia. Entre outros pontos, a proposta prevê o uso do dinheiro esquecido nas contas bancárias para auxiliar na manutenção do benefício fiscal até o fim de 2024. A medida ainda deve passar por sanção do presidente da República. Para consultar os valores a receber, é necessário acessar o site do SVR e preencher informações como CPF ou CNPJ, além da data de nascimento. Também é possível consultar valores de pessoas falecidas. Nesse caso, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou procurador. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. O Barcelona venceu o Girona por 4-1, fora de casa. Na quinta rodada do Campeonato Espanhol, Lamine Yamal brilhou com 2 gols no primeiro tempo e Dani Olmo e Pedri ampliaram na segunda etapa. Stuani diminuiu para o Girona. Com a vitória, o Barça mantém 100% de aproveitamento, liderando a La Liga com 15 pontos. O Girona caiu para a 7ª posição com 7 pontos. Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Villarreal, enquanto o Girona joga contra o Valência. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Ágata e Rebeca conquistaram pela primeira vez o ouro juntas no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, vencendo Thalita e Tayana na final em São Luís. Elas levaram o primeiro set por 21-15 e a vitória veio após Thalita desistir por lesão nas costas. No masculino, Evandro e Arthur também subiram ao topo do pódio, vencendo Matheus e Adelmo por 2-0. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Lionel Messi voltou aos gramados com tudo neste sábado, após 2 meses afastado por lesão. O craque marcou 2 gols e deu uma assistência para Luis Suárez na vitória do Inter Miami por 3-1 contra o Philadelphia Union, em casa, pela MLS. O time visitante abriu o placar logo no primeiro minuto, mas Messi brilhou, virando o jogo ainda no primeiro tempo. Com essa vitória, a 3ª consecutiva, o Inter Miami lidera isolado a Conferência Leste, com 62 pontos, e já está classificado para os playoffs. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Os focos de queimada no Brasil caíram pela metade nas últimas 48 horas. De sexta para sábado, houve uma redução de 56%, passando de 5.500 para 2.400. Os dados são do Programa de Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em São Paulo, as ocorrências passaram de 252 para apenas 6. Por outro lado, no Pará, houve crescimento de 38%, de 740 focos para mais de 1.000. Em 2024, o Brasil apresentou mais de 50% dos focos de queimada da América do Sul. O país é líder na região, com 182.000 ocorrências, quase o triplo da Bolívia, segundo colocado. De janeiro a agosto, foram queimados mais de 11 milhões de hectares, 6 milhões a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E a previsão do INMET é de manutenção da baixa umidade em boa parte do país. O alerta é para risco de incêndios, principalmente em estados que já sofrem com o calor e a seca. É o caso de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Os paulistanos terão de ter cuidado redobrado com a pele e evitar exposição ao sol a partir da próxima quinta-feira, dia 19. Isso porque a cidade de São Paulo vai atingir o IUV, Índice Ultravioleta 11, que é considerado extremo pela Organização Mundial da Saúde.
O UV varia de 0 a 11 e mede a intensidade dos raios ultravioletas que podem causar queimaduras na pele, danos aos olhos, além de outras doenças. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o índice ficará no ponto mais alto pelo menos até sexta-feira, quando a temperatura deve chegar a 34 graus. A população do estado de São Paulo sofre nas últimas semanas com a fumaça provocada por incêndios florestais, a baixa umidade do ar e a onda de calor. A capital, inclusive, chegou a ser considerada a cidade mais poluída do mundo. Vale lembrar que a poluição do ar afeta a camada de ozônio, que protege o planeta das radiações ultravioletas consideradas prejudiciais aos seres humanos. Os gases poluentes formam buracos na camada de ozônio, fazendo que mais radiação UV chegue à Terra. Por causa de incêndios, o governo prorrogou até o dia 29 o fechamento de 81 unidades de conservação e vai investir ainda mais de 15 milhões de reais em ações de combate ao fogo e na contratação de aeronaves. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Em estado de emergência, Manaus, capital do Amazonas, inicia na segunda-feira, dia 16 de setembro, a primeira fase da Operação Estiagem, com a distribuição de cestas básicas e kits para as famílias das comunidades dos rios Negro e Amazonas, que já sentem os efeitos do baixo nível dos rios. Nos últimos 13 dias, a cota do Rio Negro baixou mais de 3 metros, de acordo com os dados do monitoramento feito pelo Porto de Manaus. A média de descida tem variado entre 25 a 27 centímetros ao dia. Nessa sexta-feira, a cota atual está em 16 metros e 75 centímetros. Na mesma data do ano passado, a cota estava em 20 metros e 91 centímetros. Diferença de mais de 4 metros em comparação com 2023, em que foi registrado a pior estiagem em 120 anos, quando o rio que banha Manaus chegou a 12 metros e 70 centímetros. A seca do Rio Negro em 2024 já está mudando o cenário na orla de Manaus. Além da estiagem, o calor intenso atinge a capital. O bloqueio atmosférico e o efeito pré-frontal devem fazer com que os termômetros subam neste fim de semana em Manaus. Na capital, a máxima prevista para domingo é de 39 graus, o que igualaria o recorde histórico da cidade observado no dia 11 de setembro, segundo a Climatempo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou na última quinta-feira o acesso a crédito do Plano Safra 2024-2025 para os produtores atingidos pelas recentes queimadas registradas no Brasil. A medida deverá ser implementada por meio do Programa de Financiamento de Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em 2024, até esta quinta-feira, o Brasil havia registrado mais de 176 mil focos de queimadas, com destaque para o estado do Mato Grosso, que contava com mais de 39 mil focos. Para esta safra, foram disponibilizados 7,6 bilhões de reais. Desse total, 1,2 bilhão já foi contratado e liberado aos produtores rurais. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, os 6,5 bilhões restantes devem ser destinados aos afetados pelas queimadas. Pecuarista de leite e produtor de milho para silagem, Mirgon Jun, morador de Salgado Filho, no Paraná, diz que todo ano busca financiamento via Plano Safra. A gente usa o crédito todo ano para a gente comprar semente, adubo ou herbicida, para que a gente possa produzir, e também combustível para a gente poder usar no trator. Segundo Fávaro, os recursos desta linha de crédito devem incentivar a produção em áreas de baixa produtividade, uma vez que as queimadas tornam as áreas afetadas improdutivas e degradadas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a quantidade de focos de incêndio ao mesmo tempo em diferentes localidades levou as autoridades a abrir investigação para saber se parte deles é de origem criminosa. Até o final de agosto, pelo menos 31 inquéritos haviam sido abertos entre Amazônia e Pantanal e 2 em São Paulo. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição.
Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7 horas 5 minutos, 7h05, final de mais um Jornal Maricampo. E agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Estamos juntos nesse início de semana. Amanhã estaremos de volta. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E Lamartine Locações. Estivemos aí em cadeia com a Rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. A todos um bom dia, um forte abraço e a gente encerra o programa trazendo aquele cafezinho matinal para a gente dedicar para todo mundo e ainda o nosso pensamento do dia. Vamos lá então? Vamos para o nosso cafezinho matinal. Vamos lá. Que delícia. Hora do café. Vamos para a hora do café nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 16 de setembro, ano de 2024. Nossa, como os dias passam tão rapidamente, não é mesmo? Então vamos lá, cafezinho a gente já dedica para um montão de gente que está por aqui, ouvintes novos, que coisa boa. Vamos lá, mandando o cafezinho matinal para a nossa amiga Cristiane Lucena. Ela está no Conjunto Cidade Satélite, em nossa audiência, ouvinte nova. Que coisa boa, seja bem-vinda, amiga. Cafezinho para você, tá? No Capricho. Também o nosso amigo Borges, lá no Conjunto Gramoré, Zona Norte de Natal, também ouvinte novo. Muito obrigado, Borges. Também a nossa amiga Cristiane, a Cristiane Damascena, ela está acompanhando a nossa programação lá em Angicos. Angicos também é Rádio Maricampo. Cafezinho também para Marcelo Dias e a Lucicleide lá em João Câmara, Ricardo Fernandes lá na Cidade Alta, Karine Ribalta também, Sueli Bento em Cidade Verde, Carlos Mota, Luiz Alberto Capistrano. Cafezinho também para Valéria Ferreira, também Gorete, Gunter Guedes, toda essa turma legal, hein? Josenildo Correia, Marlos Silva, Otávio Lamartine, a Conceição também, o nosso amigo Fabiano, a Clara também acompanha o nosso Jornal Maricampo, Cidinha em Angicos, também Silas Cruz conosco, Mandibão, José Edivaldo e também o Marcos Brito. Que coisa boa, nosso moderador. Vamos agora servir o café para todo mundo, aquele café que é uma delícia. Isso. Hoje tem uma garrafa e meia, viu? Agora vamos mexer o café. Isso. Você quer o quê? Café magro, café gordo ou café amargo? É, né? Então tá certo. A escolha é sua. Vamos agora experimentar esse cafezinho. Eita, coisa boa. Delícia. Quentinho, aromático, como sempre, todas as manhãs, pra gente iniciar o dia assim, ó, sempre a todo vapor com esse cafezinho matinal, tem tudo a ver, viu? E o cafezinho aí, inclusive hoje, tomando café com a gente, mais uma vez, pessoal do Kit da Construção, temos aí o nosso amigo Gunter. O Gunter hoje tomando aquele cafezinho com tapioca com queijo de coalho. Olha só que maravilha, né? Então, cafezinho com queijo de coalho. Agora, o tamanho da fatia do queijo, ô Gunter, você exagerou, amigo. Aí Dona Gorete fica só rindo, só olhando pra ele, como quem diz, esse meu filho é demais. Ô Guedes, que coisa boa. Também o cafezinho a gente dedica aí, tá certo? Para os funcionários do Kit da Construção, temos aí hoje, olha, sinceramente, o cafezinho de hoje vai ser no capricho,
para Rubens e Frank, do Kit da Construção. Hoje eles estão se desmantelando, sabem que? No munguzá. Aí um come munguzá com sal e outro com açúcar. Cuidado, amigo. Eita, pratão grande de munguzá. E o Marcos Brito? O Marcos Brito está tomando café hoje, sabe com o quê? Imagina aí. Hoje ele está com cuscuz e ainda carne moída e sabe o quê? Pedaços de ovo cozido. Munguzá e pedaços de ovo cozido, assim. Cuscuz no leite, ainda mais. Esse Marcos é caprichoso. Tá bom, turma. Amanhã tem mais cafezinho para todo mundo. E a gente vai encerrar trazendo o nosso momento reflexivo nesta manhã. E o nosso momento reflexivo, como sempre, a gente traz pensamentos maravilhosos para você que acompanha a nossa programação em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil ou no mundo. Vamos lá, o pensamento do dia é o seguinte. Um pensamento que eu escolhi aqui para trazer para você nesta manhã, que tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque nesse pensamento do dia diz o seguinte: o que te falta? Não vês que já tens dentro de ti os recursos para resolver todas as questões? Deus não te fez com defeito. Uma voz, a da consciência, clama por dentro de ti a dizer: olha-me, escuta-me, segue-me. Não viestes para fabricar amarguras, viestes para expandir qualidades, agir, crescer na paz e amar. Acorda-te, mergulha o teu pensamento nas reflexões sadias, vigorosas, confiantes. O mal se desmanchará à tua frente e ergue-se ao que é bom e belo. Confia em ti e em Deus. Apruma-te. Tem mais vigor, energia positiva, vibração amorosa para colher bons frutos. Pense nisso. A todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã.